Olá meninas, vamos dar aqui continuidade ao vídeo que eu falei para vocês do início das técnicas de drenagem, tá? Então aqui, os métodos e fundamentos da drenagem linfática corporal manual. São conhecidas várias manobras diferentes para a aplicação da técnica de drenagem linfática manual. Porém, é importante ressaltar que, seja qual for a manobra que você for executar, 3 finalidades devem ser atendidas. As 3, não esqueçam. Bombeamento dos linfonodos. Para iniciar uma drenagem, eu preciso bombear todos os linfonodos do nosso corpo, certo? Captação de linfa e encaminhamento da linfa. Ou seja, vou fazer o bombeamento, eu vejo qual técnica eu usarei para que eu possa começar a fazer as minhas drenagens, certo? Na aula prática, eu vou explicar detalhado para vocês a diferença das 2 técnicas que nós mais usamos, que é Leduc e Voder. Voder. Eufleragem, o que é essa fleuragem? É uma, como é que eu posso dizer para vocês? Eufleragem é uma abertura, é uma massagem, é um tipo de massagem, né? Manobras em círculo com distensionamento do tecido, manobras em círculos, tá bom? Não uso manobras de bombeamento, não faço bombeamento, que é o que eles falam. Não necessariamente inicio com estímulo ganglionar e local. 3 movimentos básicos combinados entre si. Circulares com os 4 dedos, circulares com os polegares, movimento de bombeio com os dedos e a mão simultaneamente. Gente, Voder, ele não fala que não precisa você fazer o bombeamento para iniciar, não. Leduc sim, mas Voder não precisa. Chegou, você já vai fazendo. Por isso que eu prefiro a drenagem linfática manual de Leduc, porque eu preciso desbloquear os linfonodos para começar a fazer minha drenagem, para que ele receba melhor, esteja desbloqueado para receber essas linfas e encaminhar para o nosso corpo. Dr. Emil Voder desenvolveu essa técnica em 1932, né? Foi desenvolvido por ele, que é terapeuta, e sua esposa. Ele foi o primeiro que usou trocar em glândulos linfáticos. Publicou seu primeiro trabalho em 1936, por ocasião de uma exposição de saúde, Santé e Beault, em Paris. A palestra de Voder chamaram a atenção das esteticistas que viram no método um meio para potencializar seus tratamentos estéticos. Na técnica de Voder, o que é que ele faz? Preconiza a utilização de uma pressão suave, lenta e repetitiva, em que não há deslizamento do tecido a ser tratado, e sim a ação de empurrar e relaxar o tecido subcutâneo em 2 fases diferentes de toque. Ou seja, ele pega e vai levando, pega e vai levando. A massagem sempre se inicia de proximal para distal. O que é isso, gente? Temos aqui o braço, aqui a gente chama de proximal e distal. Ele sempre inicia daqui. Se eu quero drenar o meu braço e a minha linfa está na minha região axilar, ele não faz bombeamento, ele já vem logo aqui fazendo a drenagem. Eu começo de cima e venho descendo. Eu acho que eu expliquei na aula para vocês. Lembra que eu dei um exemplo como é que você inicia a drenagem linfática, tá? Me lembrem que na prática eu vou fazer novamente para vocês. Então, o Voder não tem bombeamento, são pressões, poucas pressões leves, só que ele começa de proximal para distal. Ele começa daqui, ele não vai começar logo de baixo para cima, ele inicia de cima e vai descendo até conseguir fazer a drenagem do braço todo. Com a mão espalmada sobre a pele, os dedos realizam movimentos contínuos em forma de círculos ou espirais. Espirais eu vou levando, tá? Vou fazendo bombeamento e fazendo, além de eu estar arrastando, eu vou fazendo alguns movimentos de rotaçãozinha do dedo. A pressão deve ser realizada apenas na primeira metade do círculo. Movimentos de bombeamento, nesta manobra, o polegar e os dedos movem-se na mesma direção em sentido circular. As pontas dos dedos não são utilizadas, sendo o controle do movimento realizado pelo punho do terapeuta. Assim como na manobra anterior, a pressão deve ser realizada apenas na primeira metade do círculo, realiza de 5 a 7 movimentos. Então, eu normalmente faço de 7. Então, nas primeiras 5 eu não faço nada, eu só levo. A partir da sexta vez, repetição, eu começo a fazer as manobras de bombeamento. Fold, aqui temos outro fold, né? Que é um sucessor de Voder, foi depois de Voder. Nasceu em 1920 na Hungria, formado em medicina. Em 63, Fold criou a terapia fixa completa. São círculos fixos, manobra de rotação ou movimentos giratórios,
Movimento da linfa de distal para proximal, ou seja, o Voder falava que era de proximal para distal. Ele já diz que é distal para proximal, ele começa de baixo. O Voder não, começa de cima e ele começa de baixo. Manobras de bombeamento em movimento doador, mas o que diferencia e potencializa seus resultados é o uso das bandagens redutoras como multimarcadas. Ele usa algumas bandagens para ajudar na drenagem linfática. Temos aqui Leduc, que é o que eu mais gosto, que é o que se mais utiliza hoje em dia, né? É o esvaziamento das vias linfáticas com manobra chamada de proximal para distal. É a mesma técnica de Voder, né? Que é de proximal para distal. O início de um movimento circula apenas tocar a pele. Gente, é tão superficial que a gente pensa que está só fazendo carinho. Mas não, se você fazer o movimento de acordo com a direção da linfa, você está fazendo a drenagem. Se você fazer o efeito contrário, você pode ter comprometimento, porque em vez de você levar a linfa para o linfonodo na posição correta, você está fazendo o movimento contrário, tá? Lembra-se que é unidirecional, as linfas ela tem um movimento único de direção. A pressão aumentada gradualmente até alcançar seu máximo da metade do ciclo, para logo relaxar a mesma progressivamente. Leduc também associa em suas técnicas o uso de bandagens elásticas, o uso de exercícios normais, caminhadas, academia, entre outros, e a pressoterapia. Essa pressoterapia é uma pressão maior, né? Então, por que eu gosto da Leduc? Porque às vezes é uma paciente que está com muita retenção de líquido, entendeu? Então, eu inicio devagarzinho, depois eu vou aumentando um pouquinho de pressão. Porém, tem que tomar cuidado, porque retenção de líquido causa dor. Algumas pacientes chegam com tanta dor que você não adianta colocar pressão que ela não aguenta. Então, sempre está perguntando à cliente de vocês ou à paciente se ela está se sentindo confortável com aquela drenagem. Nunca faça pressão em excesso para deixar hematomas, porque pode acontecer de ficar hematomas, né? Segundo o Leduc, evacuação é o esvaziamento das vias linfáticas adjacentes à zona demasiada. Captação, conjunto de manobras aplicadas sobre a região afetada, visando drenar e absorver o líquido acumulado no intestino. Leduc faz manobras de evacuação dos linfonodos, manobras em chamada proximal para distal, no sentido proximal, manobra de reabsorção distal para proximal, que é isso? Reabsorver e tirar do distal para o mais próximo. Não aplica euflaringe, que são massagens, usa manobras em chamadas de reabsorção, manobras de bombeamento, início com estímulo ganglionar local. Foi esse que eu ensinei para vocês na aula passada. A gente libera, né, os gânglios e começa a fazer as manobras de bombeamento. Godoy. Foi desenvolvido pelo professor Dr. José Maria Pereira de Godoy, médico e cirurgião vascular, e pela professora doutora Maria de Fátima Guerreiro Godoy, terapeuta ocupacional, que desde 99 divulgam seus trabalhos sobre a técnica da drenagem linfática. Fizeram um estudo em vivo, né? Foram ao vivo, sendo este o único método de drenagem linfática manual que segue toda a rigorosidade científica exigida, comprovação científica. Né? Em 99, Godoy e Godoy descreveram uma nova técnica de drenagem linfática, utilizada roletes como mecânico de drenagem. Então foram suportes, né? Pode ser com rolos, com ventosas, foram eles que desenvolveram essas outras manobras. Com essa técnica, passou a se questionar a utilização dos movimentos circulares preconizados pela técnica convencional e sugeriu-se a utilização dos conceitos de anatomia, fisiologia e hidrodinâmicas. A técnica de Godoy e Godoy consiste na utilização de roletes que seguem o sentido do fluxo dos vasos linfáticos e mantém a sequência de drenagem proposta por Voder. O que são esses roletes, gente? São a bambuterapia, aqueles copinhos de ventosa, existem umas pantalas que você faz uma drenagem com elas, então foram um instrumento que eles criaram para melhorar, até porque drenagem linfática, às vezes com o tempo você começa a sentir um desconforto nas mãos. Então eles criaram esses métodos para que você aliviasse um pouco a sua força, né, a sua pressão, a sua movimento repetitivo de drenagem. Além dos roletes, pode-se fazer uso das mãos ou de outro instrumento que permita a realização da drenagem linfática, seguindo o sentido dos vasos linfáticos ou da corrente linfática, simplificando desse modo toda a técnica da drenagem linfática. Terapia linfática cervical.
o estímulo cervical. Aqui a gente vai começar a mostrar para vocês um pouquinho como é feito esses estímulos, o bombeamento das linfas. Trata-se de um novo conceito de estimulação do sistema linfático desenvolvido por Godoy. Ele utiliza a estimulação manual suave na região cervical e em torno de 20 a 30 por minuto durante 15 a 20 minutos por dia. Salienta-se que não tem como objetivo estimular vasos, linfonodos ou qualquer estrutura linfática. A hipótese é que essa manobra estimula via neurológica o sistema linfático. No pré e pós-operatório poderão ser beneficiados desta abordagem e utilizando imediatamente após os procedimentos. Nos edemas de face, ela tem uma rápida resposta e em dias uma boa redução do edema. Gente, ele não faz nada, ele fica só bombeando. Durante uns 20 a 30 minutos ele fica bombeando, ele não faz mais nada. Ou seja, só em ele bombear, ele faz com que essas linfas comecem a puxar esses líquidos que estão acumulados e conseguem ter resultado. Aqui são as tabelas comparativas de cada um, isso que é bom vocês estudarem direitinho, eu não vou adentrar neles aqui não, porque a gente vai perder um pouquinho de tempo, tá? Mas vocês estudem e vejam a diferença de cada um e vocês aqui vão saber qual é o melhor usar. Eu prefiro o Leduc, né? Mas aí vocês vão saber qual é o melhor, porque Leduc eu posso usar instrumentos e outras técnicas associadas na drenagem linfática. Gente, aqui, vamos encerrar isso daqui, tá? E na próxima aula a gente vai dar continuidade nas técnicas e mostrar tudo para vocês.